Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Vai um café aí? Vídeo da tenda do necromante, Josué, capítulo 15, versos de 21 a 63. Você já viu? 40 versos de uma vez só. O texto é um monstrengo de tamanho, mas é só nome de cidade. A lista das cidades sob o poder de Judá. Não dá para saber quando esse troço foi escrito, mas tem um detalhe interessante. Nenhum comentário teológico, nenhum comentário religioso, nenhuma bobagem de pureza, santidade e essas idiotices. É um texto dizendo quais cidades pertencem à jurisdição de Judá. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesta bagaça. Aí está. O texto hebraico que parece sucrilho branco, não dá nem para identificar, tão pequenininho que ficou o tamanho da fonte. A minha tradução do outro lado, uma pá de cidades, e vamos destroncar a língua lendo essas cidades com nome esquisito. Eu não sou alfabetizado em hebraico, eu sou tradutor. Eu traduzo o texto escrito, mas eu não falo nem o antigo, nem o moderno, de modo que aqui e ali eu posso pronunciar uma palavra errada, principalmente no que diz respeito ao E aberto, fechado, o O aberto, fechado. Mas fazer o quê, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto e depois eu volto fazendo comentários. E essas, as cidades, desde o fim para o galho dos filhos de Yehudá, ao limite de Edom, no para o Negev. Kavseel e Eder e Yagur e Kiná e Dimoná e Adá e Kedesh e Hatzor e Itna e Zif e Telem e Bealot e Hatzor Hadatá e Kiriot Hetzeron. Ela é Hatzor. Aman e Shema e Moladá e Hatzar Gadá e Reshemom e Bet Palet e Hatzar Shual e Baer Sheva e Biziotia, Ala e Iim e Atzem e El Tolad e Kesil e Harma e Tziklag e Madi Maná e Sansaná e Levaot e Shilrim e Aim e Rimon. Total de cidades 29 e os cercamentos delas. Na Shefelá, Estaol e Tsará e Asná e Zanoá e Enganim, Tapuah e Raenan, Yarmut e Adulan, Socó e Azaká e Sha'araim e Aditaim e Hagederá, cidades 4:10 e os cercamentos delas. Senan e Radachá e Migdal Gadi e Dilam e Ramitzpe e Yakteel, Laquish e Botzkat e Eglon e Kavon e Lahamar e Kitlish e Giderot, Bet Dagom e Naamá e Maquetá
cidades, 6, 10 e os cercamentos delas. Livná, e Éter, e Ashan, e Iftá, e Ashená, e Netziv, e Keilah, e Arziv, e Mareshá. Cidades 9 e os cercamentos delas. Ecrom e as filhas dela e os cercamentos dela. Desde Ecrom e Paramar, total que sobre a mão de Asdod e os cercamentos dela. Asdod, as filhas dela e os cercamentos dela. Azá, as filhas delas e os cercamentos dela, até o varzeado de Mitraim e o mar, Elimite. E no monte, Shamir e Yatir e Socó, e Daná e Kiriat Saná, ela, Devir, e Anav, e Astemo, e Anin, e Goshen, e Rolom, e Gilô, cidades, 1 de 10 e os cercamentos delas. Arav, e Rumá, e Eshan, e Yanun, e Bet Tapuar, e Acá, e Humta, e Kiriat Arba, ela, Evram, e Tzior, cidades, 9 e os cercamentos delas. Maon, Carmel e Zif, e Utah, e Israel, e Yoquedeam, e Zanoar. Hacaim, Gibeá e Timna, cidades, 10 e os cercamentos delas. Alhul, Betsur e Gedor, e Maarat, e Bet-Anot, e El-Tecon, cidades, 6 e os cercamentos delas. Kiriat Baal, ela, Kiriat Yearim, e Ha-Rabá, cidades, 2 e os cercamentos delas. No deserto, Bet-Ha-Aravá, Midim e Se-Ha-Ha, e Hanibshan, e Ir-Hamelá, e Engedin, cidades, 6 e os cercamentos delas. E o Jebusi, assentadores são eles, Jerusalém, não capazes os filhos de Yehudá para fazer despossuir eles. E assenta o Jebusi com os filhos de Israel em Jerusalém até o dia esse. Muito bem, é um texto que não nos diz respeito em nenhum sentido, mas que devia ser importante para Judá, porque me parece ser um texto de interesse fiscal. Em que sentido? Porque as capitais, os centros de governo, tinham necessidade dessas listas para poder se certificar dos impostos. Uma cidade que pertence a uma lista dessa significa que está em débito de impostos com a cidade central. Então, se você conta 50 cidades e você cobra, digamos, um ciclo de prata de cada cidade, você tem 50 ciclos de prata para receber. A escrita se desenvolveu nos centros urbanos, principalmente por efeito das necessidades fiscais. Chega a um certo número que não dá para confiar na memória. Nem os valores pagos, nem os valores em aberto, nem as negociações, tudo isso precisa estar escrito, porque perde-se o controle. Então, essa lista me parece exatamente isso, uma lista de interesse meramente político-econômico. Como eu disse no vídeo anterior, não tem absolutamente nada nesse texto que transpire religião, teologia. É política e economia e mais nada, absolutamente nada. Agora, tem algumas coisas interessantes aí, pelo menos duas, para as quais eu quero chamar a atenção de vocês.
O único momento em que a retórica muda, quando se fala das filhas dela, é quando se mencionam cidades do território dos filisteus. Aí nós temos um problema. O fato de a redação estar diferente sugere tratar-se de acréscimo. Provavelmente, na lista original não constavam cidades filisteias. Por exemplo, muita coincidência com os nossos dias, aí está, no verso 47, Azá, a moderna Gaza, que nos textos anteriores foi genocidada, né? E aí está recebendo genocídio hoje de novo. E Azá e Asdod estão aí escritas com uma narrativa diferente. Nenhuma das outras cidades recebeu esses qualificativos, e as filhas dela e os cercamentos dela não têm. Potencialmente é um acréscimo redacional, ou seja, na lista não havia inclusão de cidades dos filisteus. Mas agora, na versão que nós temos, foram acrescentadas essas cidades que, a rigor, são da terra dos filisteus, não pertencem originalmente a Judá. Mas cá entre nós, nada pertencia originalmente a Judá. Mas é um detalhe técnico. E, de qualquer forma, ajuda vocês a desenvolverem atenção para esses detalhes, né? Como nós temos um pedaço de papel na mão, as evidências se resumem a esse pedaço de papel, nós vamos lendo cidade, 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 tantas cidades, cidade, 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 tantas cidades, e de repente aparece cidade tal e as filhas dela e cercamentos. Opa, de onde saiu isso? O escriba não estava fazendo isso? Mudou alguma coisa na narrativa? Isso tem cheiro de possibilidade, não é prova, mas é um indício. Principalmente porque depois volta no monte, aí Shamir, Yatir, Socó, não tem nada de... E as filhas dela e os cercamentos dela, nada disso. As filhas da cidade são os vilarejos ao redor da cidade murada, né? Então temos aí uma evidência, não uma prova. Pessoal que mexe com Bíblia e fala de prova, ou está fazendo você de otário, acha que você é uma besta, ou, na verdade, não sabe nada mesmo de pesquisa, né? Não prova nada, mas é um indício. Eu, por exemplo, apostaria que se trata de um acréscimo. Uma outra declaração muito estranha mesmo, é a declaração final. Não me parece uma declaração da lista, porque isso vai se repetir praticamente em todas as tribos mencionadas daqui para frente. No caso de Judá, há uma rubrica dizendo que o Iebusi continua em Jerusalém até o dia de hoje, quando o camarada está escrevendo, e que Judá não conseguiu expulsá-los. Então eles ficaram morando lá. Isso poderia fazer parte da lista. Mas acontece que vai se repetir com Menaxê, com Efraim, com todas as outras tribos que nos capítulos posteriores vão receber a descrição da sua propriedade. O que significa que é redacional. Alguém pode estar juntando um pedaço de papel velho, listas de cidades velhas, inventando listas de cidade para o interesse dele e fazendo uma estruturação artificial com essa declaração de que o pessoal não conseguiu expulsar, o que não bate com a informação anterior de que todo mundo foi morto, né? Não ficou nenhum respirando. Agora já ficou. Ou seja, isso é Bíblia, revelação pura de Deus. Tem que ser muito idiota para acreditar. Picareta para falar e idiota para acreditar, né? Porque é só contradição o tempo todo. Então, nesse texto aqui, eu acho que nós temos 3 observações técnicas a fazer. É uma lista muito prosaica, político-econômica, sem nenhum interesse religioso, de cidades sob a jurisdição de Judá. Há provavelmente acréscimos de cidade, e nesse caso cidades que pertenciam ao território dos filisteus, e há uma rubrica estruturante que liga a
quantidade de cidades vinculadas às diferentes tribos, há uma rubrica de que eles não conseguiram expulsar, o que talvez lá na frente vá ser explicado pelo pecado do povo, né? Como o povo era pecador, não conseguiu expulsar todos os estrangeiros da terra, porque é a especialidade da Bíblia. Quando não está matando gente, inclusive o povo, está falando mal do povo. Bem, isso eu penso desse texto. Um texto potencialmente antigo, pode ser pré-exílico, inclusive, sendo aproveitado para interesses teológicos. Aí já não é mais uma rubrica de cidade sobre a jurisdição econômica e política de Judá. A narrativa, se antiga, está agora aí para interesses outros. A construção de uma ficcional narrativa e justificativa teológica para explicações teológicas vindas do grupo que escreveu a narrativa. Temos, então, uma história narrativa nas mãos. Um texto potencialmente velho, uma redação que costura esse texto a outros textos e glosas harmonizantes para inserir na lista as cidades que, eventualmente, antes dos filisteus, agora foram roubadas, como a Gaza de hoje, para Jerusalém. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.